Olá pessoal, estou aqui elaborando uma aula para pós-graduação em Nutrição Esportiva, Estética e Performance da RP e me veio aqui um insight de compartilhar com vocês uma informação bem interessante e pouco difundida sobre suplementação alimentar. Um grande objetivo que eu tenho, na RP é levar aos alunos, nutricionistas principalmente, uma visão maior de suplementação alimentar do que normalmente está na mídia ou se popularizou. Estamos em um momento em que a creatina acaba tendo uma grande popularidade, finalmente, a creatina é hoje um suplemento popular. Rapidamente contar uma historinha, por volta de 2005, 2006, eu me formei em 2003, então eu já palestrava pelo Brasil todo nessa época, e eu era bombardeado quando eu falava sobre suplementação com creatina, porque na época a creatina foi proibida no Brasil por falta de evidências científicas, e eu e outros profissionais batimos na tecla de que nós já tínhamos muita evidência sobre a creatina, falando tanto quanto a sua segurança, quanto também com relação à sua efetividade, Não é o objetivo do vídeo hoje falar sobre creatina, mas só fazendo aqui uma relação, Um suplemento que há 20 anos atrás nós já tínhamos total segurança, somente hoje que ele está popular. E minha ideia aqui no canal é trazer para vocês, além dos suplementos que já estão populares, aqueles que também merecem um destaque como uma excelente opção na sua suplementação alimentar, seja você um profissional ou estudante, mas também você que busca aqui no canal uma informação sobre o que utilizar de suplementos, ou até mesmo pensando em você ter mais diálogo com o profissional que te acompanha sobre nutrição em geral, envolvendo também suplementação. Então, assim como a creatina está com grande popularidade, um outro suplemento hoje que já não se restam dúvidas da sua efetividade é a coenzima Q10, principalmente quando se fala em longevidade saudável, alguém acima aqui dos 35, 40 anos de idade, porque não adianta você com 80 anos de idade começar a suplementar com creatina, coenzima Q10, entre outros. Você precisa garantir um envelhecimento saudável. Claro que nunca é tarde para começar, mas quanto antes já tiver esses cuidados, melhor ainda. Mas eu quero trazer a mesma ideia da coenzima Q10, vamos deixar a creatina um pouquinho de lado nesse vídeo de hoje. Já até trago aqui mais uma relação, não tem como deixar a creatina hoje de fora da suplementação alimentar, mas vamos pensar em suplementos com capacidade antioxidante e anti-inflamatória, além da coenzima Q10. Eu vou trazer duas outras possibilidades: N-acetilcisteína, o popular NAC, e ácido alfa-lipoico, popular ALA. São dois suplementos com grande efetividade que podem não necessariamente estar substituindo, mas podem estar até como adjuvante em uma suplementação que nós utilizamos aqui no caso a coenzima Q10. Então, só para vocês terem mais duas possibilidades. Bom, NAC, N-acetilcisteína, é uma forma mais estável, mais biodisponível do aminoácido cisteína. Quando você suplementa a cisteína na forma bruta, você acaba tendo uma produção, uma síntese menor de glutationa do que quando você suplementa com a forma N-acetilcisteína. Sempre, vocês resgatando vídeos anteriores, eu falo muito sobre essa questão de que muitas vezes é melhor suplementar uma determinada forma de um suplemento para termos uma maior estabilidade e, consequentemente, uma maior biodisponibilidade. Então, a ideia da suplementação com NAC, N-acetilcisteína, é justamente aumentar a nossa síntese de glutationa, um poderosíssimo antioxidante natural. E pensando que em situações em que antioxidantes são muito bem-vindos, a clássica é envelhecimento. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos aumentando o nosso estresse oxidativo e com isso vamos necessitando de uma capacidade antioxidante maior, Então já fica essa primeira ideia da suplementação antioxidante, mas pega uma pessoa jovem, algo quase impossível, de encontrar. Uma pessoa jovem que trabalha muito, que não dorme muito bem. Imagina a mãe de 2 filhos, trabalha 8 horas por dia, treina, dá conta de várias questões, está empreendendo, está fazendo faculdade junto com o trabalho. Então, estão várias possibilidades também que sobrecarregam o nosso sistema antioxidante, aumentando o nosso estresse oxidativo e a
na ONAC, né, a N-acetilcisteína poderia ser uma suplementação muito bem-vinda. Ela tem grandes aplicabilidades clínicas, destaco até entre elas, pensando também na saúde hepática. Então vamos lá, já pensando na prática clínica, né? A NAC é muito popular no mundo do esporte, com pessoas que estão administrando, pensando em estética, algum esteroide anabolizante, né, principalmente na forma oral, que acaba sendo um pouco mais tóxico para o fígado. Então a NAC, a N-acetilcisteína, se auxilia no processo de detoxificação hepática. Lógico que não vai garantir aquela pessoa que utiliza altas dosagens de ergogênicos farmacológicos de ter ali um fígado saudável, mas auxilia a amenizar o impacto dos efeitos colaterais. Então, oxandrolona, metenolona, estanozolol, oximetolona, metandrostenolona, só para citar alguns exemplos de esteroides anabólicos na forma oral, pode ser uma possibilidade para ter aqui um efeito na proteção hepática. E numa fase em que, né, principalmente mulheres, vêm utilizando muito esteroides na forma oral, destacando aqui no caso a oxandrolona, vale esse conhecimento, né, com relação à suplementação com NAC. A N-acetilcisteína também você acaba encontrando com grande facilidade em suplementos que prometem auxiliar na imunidade, no fortalecimento do sistema imune. Por isso que é importante, né, vocês não comprarem um suplemento apenas vendo o rótulo. Immunoprotector, vamos lá, né? Um suplemento com um nome, um título, uma propaganda relacionada ao sistema imune, Immune Defense, sei lá, né? Então você tem que olhar a lista de ingredientes, e nessa lista de ingredientes, se o produto realmente for de uma boa qualidade, porque a NAC não é uma substância baratíssima, então realmente são produtos com maior qualidade que utilizam, você pode encontrar aqui a NAC estando presente um suplemento para a imunidade, né? Lembrando que imunidade é algo multifatorial, você precisa ter um intestino saudável, um sono saudável, não pode ter uma deficiência grande na ingestão de alimentos, fonte de carboidratos, não pode ter deficiência de zinco, de vitamina D, de vitamina C, de selênio, de vitamina E. Então, não estamos aqui dizendo que a NAC vai resolver a sua imunidade. Ela pode auxiliar, mas estamos falando de algo multifatorial que, se tudo estiver organizadinho, mais a suplementação com NAC, você pode aqui ter algum benefício. A dosagem de N-acetilcisteína varia normalmente de 600 a 1.800 miligramas. O mais comum é encontrarmos aqui a forma de 600 miligramas como suplementação, normalmente dividida em 2 ou até, dependendo da dosagem, em 3 vezes. Então vamos lá, 300 miligramas 2 vezes ao dia, né? Pode ser uma ótima suplementação, mas também não descarta a possibilidade de uma dose única de 600 miligramas. Então, se você tem um paciente que está com sobrepeso ou obesidade e necessita de um auxílio maior com relação à sua saúde hepática, você poderia pensar no NAC como uma possível suplementação antioxidante e também pensando aqui na saúde hepática. Esse mesmo paciente, ele tem ali um quadro de resistência insulínica, ele utiliza estatinas pensando em controlar os seus níveis de colesterol. A coenzima Q10 pode também ser interessante para esse paciente. Aí entra aquela situação que eu comentei com vocês, de que nós podemos até utilizar a coenzima Q10 em conjunto aqui com a N-acetilcisteína, ou que eu já vou falar já, ou a ALA, né, ou ácido alfa-lipoico. Então, é avaliar o quadro clínico do paciente. É uma grande missão que eu tenho como professor de pós-graduações, da formação de novos, né, nutricionistas e atualização até mesmo de nutricionistas muito experientes, é que o profissional enxergue o ser humano e não um quadro clínico. O que eu quero dizer com isso? Não existe o melhor suplemento para a obesidade. O que existe é o melhor suplemento para o João que está com obesidade. Como que é o quadro clínico do João? Como estão seus níveis de colesterol? Como está aqui a sua dieta, os seus hábitos alimentares, a sua resistência insulínica, a sua saúde intestinal, a sua qualidade do sono, a sua saúde hepática, e a partir disso nós vamos elegendo qual a melhor suplementação, né? Muitas vezes a pessoa com obesidade pensa em algum suplemento que tem algum efeito de controle do apetite, e muitas vezes o controle do apetite vai justamente na adequação nutricional, escolhendo melhores alimentos, fracionamento de nutrientes, entre outros fatores, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Falando agora do ácido alfa-lipoico, que eu diria até que infelizmente poucos profissionais prescrevem, poucas pessoas conhecem,
porque realmente é uma excelente possibilidade de suplementação que, além da sua ação antioxidante e anti-inflamatória, assim como a coenzima Q10 e o NAC, ela também tem um auxílio muito interessante com relação ao controle glicêmico, lembrando, sobrepeso e obesidade muitas vezes acompanha resistência insulínica e uma dificuldade no controle glicêmico, assim como a coenzima Q10 também tem uma grande relevância para controle, auxílio, claro, no controle da pressão arterial. Então aqui já temos algumas possibilidades muito interessantes, tornando uma ferramenta interessante também, mais uma vez, aqui no controle do paciente com obesidade. Na nutrição esportiva, o ácido alfa-lipoico ele tem uma característica interessante de poder auxiliar na absorção de creatina, tem ali um efeito sinergista com a creatina, né? Então, como eu disse no início, não dá para esquecer a creatina, ela cedo ou tarde aparece aqui nos nossos comentários, né? Então, o ácido alfa-lipoico pode ser ter uma ótima ação antioxidante com aqui o auxílio da creatina no sentido de otimizar a síntese aqui da creatina, a ação suplementar da creatina. A dosagem normalmente utilizada é 300 a 600 miligramas de ácido alfa-lipoico. Então, de novo, nós podemos até em um quadro clínico mais complexo utilizar coenzima Q10, ácido alfa-lipoico ou NAC, ou então você escolher apenas o NAC, ou então, dependendo da situação, apenas a coenzima Q10 ou apenas o ácido alfa-lipoico, né? E assim como a coenzima Q10, outra situação interessante, que são tantas as possibilidades que só não quero deixar o vídeo também tão extenso que de uma vez só. Muita informação vocês acabam não fixando. Também pensando em quem está buscando otimizar a sua fertilidade, realizando uma programação metabólica, entre outros fatores, assim como a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico também acaba sendo uma boa possibilidade para aumentar a motilidade dos espermatozoides, né? Então acaba sendo ali para o homem uma possibilidade também de suplementação pensando em fertilidade. Gostaram, né? Então hoje é um universo gigantesco que nós temos de suplementos alimentares. A grande questão é, de acordo com o quadro clínico, o profissional estar elegendo qual o melhor suplemento para cada paciente dessa maneira. Qual o quadro clínico, quais as patologias, qual a real necessidade, condição financeira e sempre buscando uma posologia, uma dosagem que seja efetiva e, claro, uma matéria-prima de qualidade, fugindo de farmácias de manipulação que não são de qualidade ou de marcas, né, de suplementação alimentar duvidosas. Cuidado com falsificação. Muitas vezes você tem confiança em uma marca, mas essa marca é falsificada no local que você compra. Então até isso também nós temos que nos preocupar no dia de hoje, não apenas com a questão científica, mas também quem fabrica, onde você compra, porque isso é igualmente importante. Não adianta você comprar um suplemento cientificamente comprovado e ele ser falsificado. Conto com a colaboração de vocês, trazendo aqui novas sugestões que vocês gostariam de ver por aqui no canal, que a ideia é, de uma forma simples, tranquila, didática, estar informando sobre esse universo gigantesco da nutrição e da suplementação alimentar. Grande abraço, pessoal!